Bem, eu me volto agora para o livro do profeta Isaías, no capítulo 58. Nós leremos do versículo 1 em diante. Isaías, capítulo 58. Na verdade, do versículo 5 ao versículo 12, estas palavras do profeta pelo Espírito. Seria este o jejum que eu escolheria: que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si saco e cinza. Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livre os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e o estender do dedo, e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e afartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das alturas, e restaurador de veredas para morar. Bem, queridos, o nosso título nesta manhã, continuando o estudo do domingo passado, é nada mais do que santificando, honrando e deleitando-se no dia do Senhor. Nós lembramos o que nós começamos a considerar no domingo passado, sobre os propósitos do quarto mandamento, do sétimo dia, o memorial da criação, estabelecido por Deus desde o início para a celebração da obra criativa do nosso Deus. No primeiro dia da semana nós estudamos sobre isso, nos primeiros capítulos de Gênesis. Não para a igreja apenas, mas para toda a raça humana, para todo homem e mulher, descendente de Adão e Eva. Não apenas parte da lei, mais uma vez, mas desde a criação, desde o dia primeiro da semana, desde o cristianismo em diante, para a glória de Cristo, por causa de sua ressurreição, um dia estabelecido na criação, ratificado no quarto mandamento, então pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo para o seu povo também. Um dia de descanso, sim, descanso das nossas atividades em geral, para adoração, onde o ser humano repousaria de suas atividades seculares, para concentrar a sua mente e o seu coração no seu Criador. Ele está, o quarto mandamento, a lei moral de Deus, permanecendo ainda hoje para o seu povo, e porque posteriormente também, como já mencionado, seria um símbolo do descanso eterno, do descanso para aqueles que deixaram de lado, descansaram de suas supostas obras de justiças e méritos próprios, para depositar a sua alma, a sua confiança na obra de Cristo Jesus, para a salvação, para a glória eterna. Nós temos o ensino de Cristo Jesus sobre o sétimo dia, que Ele é o Senhor do sétimo dia. E sendo o Senhor, Ele possui o sétimo dia. E Ele deve ser o foco da adoração do povo de Deus no sétimo dia, sendo o dono, assim, o verdadeiro intérprete daquilo que deve ser feito no sétimo dia. Ele também tem o direito de mudá-lo do sábado, do último dia da semana, para o primeiro dia da semana. Significa também que Ele zela por este dia, e que Ele zela pelo seu povo neste dia, que a glória deve ser dirigida a Ele, ao Deus eterno, triuno, por meio de Jesus Cristo, por tudo aquilo que Ele é para a sua igreja, por tudo aquilo que Ele é para o seu povo. Bem, nós consideramos estas coisas no domingo passado, e a nossa pergunta para hoje é: quanto ainda fica no quarto mandamento para a igreja de Cristo, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos e cumprindo toda a lei,
A nova bandeira da Igreja Internacional de Cristo subida ao mastro, a bandeira da Igreja Judaica apenas descida do mastro, e agora a Igreja Internacional de judeus e não judeus de Cristo tendo subido ao mastro, quanto ainda permanece no sétimo dia daquilo que era vigente no passado, o que ainda tem continuidade no dia de hoje, na Igreja do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós queremos considerar de início hoje. Bem, eu devo iniciar dizendo que há uma grande flexibilidade no sétimo dia cristão, domingo. Quando comparado, obviamente, ao sétimo dia judaico, o sábado, nós não estamos mais debaixo daquelas restrições cerimoniais para o sétimo dia, porque Cristo Jesus cumpriu cada uma delas. Toda a lei moral, toda a lei cerimonial, tudo aquilo que estava conectado ao sétimo dia, Cristo Jesus cumpriu, porque tudo aquilo apontava para Ele. E tendo cumprido, então aquelas restrições inflexíveis dadas ao povo judeu, foi deixado de lado, foram revogadas. Obviamente, durante o período de Moisés até o Senhor Jesus Cristo, nós lembramos que o sábado judeu adquiriu uma quantidade muito grande de deveres cerimoniais, porque aquele dia em particular era um símbolo da aliança especial que Deus tinha feito no passado com o seu povo, o povo de Israel. E a razão porque a quebra daquela regulamentação referente ao sábado era punida de uma maneira severa, era feito porque aquele era um símbolo da aliança do seu povo especial com Deus, e quebra, ir contra aquele dia, contra aquele mandamento, era nada mais do que mostrar desprezo por aquela comunhão de um povo separado por Deus com o seu próprio Deus. Daí a severidade daquela disciplina, aqueles elementos de tamanha força sobre o sétimo dia dado ao povo de Deus. Mas quando Cristo veio, aquela aliança temporária com o povo judeu somente, com o Estado de Israel somente, chegou ao seu final. E aquelas regulamentações estritas, inflexíveis, dadas a Moisés para guardar o sábado, também chegaram ao final. Cristo cumpriu toda a lei para o seu povo, pelo seu povo, porque a lei apontava para ele. E assim as leis cerimoniais se tornaram obsoletas, como as restrições cerimoniais também. Bem, não é de se surpreender que Deus tenha movido então o sétimo dia, do último dia da semana, como nós vimos, para o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, sinalizando o seu sucesso em cumprir toda a lei de Deus. E ali nós temos então o sétimo dia para o povo de Deus, como o primeiro dia da semana. O novo dia, o Senhor, o domingo, ele não deu continuidade então a esses deveres cerimoniais que o povo de Deus na antiguidade deveria seguir e estava submetido então. Mas ele preservou para a igreja a essência vital do quarto mandamento. Aqueles elementos que permanecem ainda hoje, é sobre isso que nós queremos considerar nessa manhã. O sétimo dia, como estabelecido pelo Senhor na criação desses elementos, ele continua para o povo de Deus hoje, deve ser mantido, deve ser guardado como um dia para a adoração de Deus, para o serviço do Senhor. E o mandamento também de guardar esse dia, de observar este dia, de separá-lo para a adoração de Deus, para a reunião do povo de Deus, para o serviço do Senhor, jamais poderia passar. Pertence à lei moral de Deus, e a lei moral de Deus é uma manifestação do seu próprio caráter, isso jamais passaria. Nós consideramos brevemente as três leis, cerimoniais, morais e civis, não foi? E percebemos que a lei moral jamais passa, porque é uma manifestação daquilo que Deus é, dos seus atributos. E aqui está o quarto mandamento, como parte da lei moral de Deus. Bem, assim, para hoje, nós temos que o sétimo dia deve ser ainda uma comemoração da criação. Isso é celebrado no domingo. Nós paramos as nossas atividades para celebrar o nosso Criador. Isso era para toda a humanidade, não só para o crente, mas para toda a criatura. Deve sempre haver um dia inteiro dedicado e separado para o crente, para a adoração, para a instrução na palavra, para a comunhão corporativa entre irmãos, para o serviço do Senhor. Isso permanece também. Deve haver um dia para recordar e para proclamar a redenção que há em Cristo Jesus. Nós lembramos que os 10 mandamentos foram dados ao povo de Deus no passado em um contexto de libertação, ao saírem do Egito, da escravidão ao Egito, e esse elemento também permanece. Nós celebramos uma libertação muito maior do pecado, da condenação por meio de Jesus Cristo, Senhor. Então deve sempre haver um dia, e sempre haverá um dia separado para a glória de Cristo, para a celebração da sua vitória na cruz do Calvário. Um dia em particular para Cristo. Nós devemos fazer o mesmo. O
povo judeu fazia, separar esse dia e santificá-lo para a obra de Deus. Assim, esses elementos permanecem ainda hoje. Esses elementos que estavam no quarto mandamento permanecem para nós também. Ainda embora aquelas restrições cerimoniais foram deixadas de lado, porque Cristo cumpriu todas elas, esses princípios vitais e importantes permanecem para a igreja, sim. E a razão por que muitas igrejas têm dificuldade hoje em implementar o trabalho de evangelismo de adultos e de crianças, e de estarem reunidas em oração, no estudo da palavra de Deus, é porque recreação, muitas vezes, e o entretenimento, e o trabalho, os estudos e preocupações seculares têm invadido o domingo de muitos crentes. Essa realmente é verdade. Em lugares onde a palavra de Deus não é ensinada e o mandamento de Cristo não é ensinado quanto a isso, nós temos percebido que igrejas têm falhado tremendamente e o mundo tem tomado lugar na vida de tantos e tantos crentes. Bem, queridos, deve continuar a existir um dia de descanso, sim, de todos os trabalhos e atividades seculares, para aquelas pessoas também que não são crentes, para que elas também sejam beneficiadas por esses primeiros 4 pontos que nós mencionamos: um dia de cessar e descansar, um dia de considerar o seu Criador. Eles também devem ser beneficiados por nós, ao guardarmos o dia do Senhor, ao não nos envolvermos em comércio, ao não obrigarmos pessoas a trabalhar para o nosso bem, coisas do tipo, para toda a raça humana, mas sobretudo para o povo de Deus, para adorá-lo. Bem, essa é a essência vital do quarto mandamento, que continua no domingo e continuará até o fim, quando o Senhor Jesus Cristo retornar. Nós queremos ser um pouco práticos nesta manhã, respondendo questões sobre o que fazer no dia do Senhor e o que não fazer. Abra comigo então, esse capítulo 58 de Isaías, versículo 5 e versículo 6 mais uma vez. Palavras maravilhosas apontando para a igreja de Cristo. Isaías 5, versículos 5 e 6, seria este o jejum que eu escolheria: que o homem um dia aflige a sua alma, que inclina a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza. Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi: que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixes livre os oprimidos e despedaces todo o jugo. Aqui está a essência para o dia do Senhor. O que fazer no dia do Senhor? Capítulo 58 de Isaías é ao mesmo tempo uma reprovação ao povo judeu, como também uma profecia futura sobre a igreja de Cristo. Duas coisas estão aqui presentes. Deixe-me fazer uma pequena pausa, dando uma diretriz sobre a leitura de profecias bíblicas. Há sempre esses dois elementos em toda a profecia bíblica. O profeta, ele está falando sobre uma realidade próxima, apontando para algo que haverá de acontecer logo. E aqui nós temos a linguagem, sobretudo em Isaías e Jeremias, ele começa a descrever algo que haverá de acontecer num futuro bem próximo. E de repente ele começa a voltar a sua mente e os seus olhos para algo muito mais distante, que é a igreja de Jesus Cristo, apontando para o Senhor e seu povo. É como um avião que começa a andar e correr pela pista e de repente ele toma voo. Assim são as profecias. Ele começa a falar sobre algo próximo no futuro e de repente ele toma voo falando sobre algo distante. E este capítulo de 58 de Isaías toma a mesma maneira na profecia bíblica do Antigo Testamento. É uma reprovação contra o povo judeu por desprezar o sábado. E aqui ele fala o que deveria acontecer no dia do Senhor. Então ele volta os seus olhos para o futuro, para a igreja, para Cristo, para o povo de Deus. E ali nós aprendemos como deveria ser a igreja do Senhor Jesus Cristo futura, quando o Senhor viria a este mundo. Aqui o foco do capítulo é o dia anual de expiação. Por uma vez por ano, o sumo sacerdote entraria no Santo dos Santos. Esse é o dia estabelecido, o único dia que, na verdade, nós encontramos na Bíblia como prescrito para um jejum em todo o povo. E ali sacrifício seria oferecido ao Senhor no Santo dos Santos, para a propiciação do pecado de toda a nação. Esse é o foco. E esse dia, independente do calendário, qual dia seria ao longo da semana, deveria ser tratado como um sábado. Se caísse na segunda, ou se caísse na sexta, esse dia de expiação anual deveria ser caracterizado ou tratado pelas mesmas regulamentações dadas ao sábado, ao 7º dia. E aqui está o povo de Deus, e nós aprendemos por meio dessas diretrizes como o dia do Senhor também deve ser seguido, deve ser obedecido. Aqui Isaías está mostrando àquele povo como eles deveriam tratar o dia do Senhor. Naquele sábado de expiação, que apontaria para Cristo Jesus também. Bem, ao mesmo tempo, esse profeta, que é o mais evangélico de todos os profetas do Antigo Testamento, mostra como haveria de ser o sabá cristão,
no domingo. Nós começamos por aqui, versículo 6, leia comigo. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltaste as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres o oprimido, e despedaces todo o jugo? Uma pergunta aqui feita. Um dia de soltar pesos e cargas espirituais dos oprimidos. Isso é feito no dia do Senhor, com a pregação do Evangelho. É isso que é feito no dia do Senhor. Um dia em que pessoas, com o peso do seu pecado, são auxiliadas por crentes em Jesus Cristo que lhes pregam o Evangelho, que vêm a eles, que falam sobre o amor de Cristo, sobre a libertação do pecado. Um dia de soltar cadeias. Versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, cubras, e não te escondas da tua carne, um dia de pão espiritual para o faminto, de sentido e propósito, todas aquelas obras sociais no Antigo Testamento, apontando para obras espirituais no Novo Testamento, um dia do povo de Deus, cobrir o nu, que não possui nenhuma justiça própria para se recomendar a Deus, que é paupérrimo, que é pobre, que não tem nada para recomendar a si mesmo a Deus ou trocar por a sua salvação, que não possui mérito algum para salvar-se. A palavra de Deus é levada a pessoas famintas espirituais e destituídas de qualquer mérito diante de Deus no dia do Senhor. É um dia em que a igreja do Senhor Jesus Cristo deve estar envolvida no evangelismo, na pregação de Cristo Jesus. Nós aprendemos aqui, irmãos. Versículo 8. E então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Isso a respeito de espalhar luz, a luz da verdade, a luz do Evangelho de Cristo Jesus e a glória do Senhor pela proclamação da sua palavra. É um dia em que o povo de Deus adora o Senhor, em que ele clama pelos perdidos, em que ele sai pelas portas, pelas ruas, evangelizando, reunindo crianças, reunindo adultos, convidando pessoas nos pontos de ônibus, entre familiares, espalhando luz, a luz da verdade neste mundo escuro pelo pecado. É um dia de espalhar, proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. E no versículo 9 nós lemos: então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e estender do dedo, e o falar iniquamente. O versículo 9 fala sobre um dia de intercessão pelos perdidos, onde o povo de Deus estaria junto em sua casa, na casa de oração, na casa de Deus, ou sozinhos individualmente, clamando ao Senhor por almas, pela sua igreja, por familiares, pela cidade, pelo distrito em volta onde a igreja está localizada, clamando ao Senhor por salvação, por vida, alcançando almas, intercessão pelos perdidos, rogo diante do Senhor, clamando diante do trono da graça, por vidas. E no versículo 10 nós vemos também isso. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como ao meio-dia. Um dia de alcançar almas aflitas, irmãos. Mais uma vez, por meio do Evangelho, nas ruas, batendo nas portas, oportunidade de ir e levar o Evangelho e alcançar pessoas que vivem no vazio e na escuridão espiritual. Certamente isso não teria sido registrado aqui apenas para o benefício físico de pessoas que não têm alimento físico, roupas. Certamente que não. Isso é uma profecia apontando para o estado da igreja no futuro. Representações de como a igreja de Cristo deveria viver e se comportar neste dia. E o versículo 11 ao versículo 12 nós temos: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, a igreja do Senhor Jesus Cristo mantida, edificada ao longo dos séculos, os caminhos antigos mantidos, proclamados, levantarão os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das alturas e restaurador de veredas para morar. Buscar a direção dos altos no dia do Senhor, edificar a sua igreja no dia do Senhor, juntos, servindo, sob o som da palavra, debaixo da verdade eterna, expandindo o reino de Deus em toda parte, proclamando o Evangelho. Aqui está o que nós devemos fazer no dia do Senhor. Nós não estabelecemos essas coisas ao nosso bel prazer, baseado no nosso gosto. Nós temos diretrizes da palavra de Deus para a sua igreja, em torno da qual todas as igrejas locais deviam viver e se desenvolver até o restante, até o final
até o retorno do Senhor Jesus Cristo, proclamar o seu nome, trazer o Evangelho a pessoas nuas que não possuem justiça nenhuma ou mérito nenhum para se recomendar a Cristo, que embora religiosos talvez ainda estão nus espiritualmente, aos famintos por propósito, por direção, aos presos em tantos vícios espirituais, alcançar a pessoa. E nos reunir na casa de Deus para adorá-lo, para proclamar a sua palavra, para servi-lo junto sob o som da palavra de Deus, expandir a sua igreja, aumentar a tenda, proclamar o reino de Deus juntos como igreja. Ao longo da semana, sim, individualmente separados, fazendo a mesma coisa, não vivendo para nós mesmos, para as nossas prioridades apenas, mas para o Senhor, e então juntos, no dia do Senhor, proclamando o seu nome. Nós santificamos o 7º dia e separamos para a adoração de Deus, o Deus triuno, para o seu serviço, tirando do domingo, do dia do Senhor, coisas seculares e não permitindo que elas entrem no dia do Senhor, e dedicando todo o nosso tempo para honrá-lo, a nossa mente, as nossas afeições, para nos alegrar nele, para nos deleitar nele, juntos como povo de Deus, preocupados com a obra de Deus, preocupados uns com os outros, separados para a sua glória, um testemunho a este mundo, que nós não pertencemos mais a este mundo, que nós almejamos uma cidade santa nos altos, que nós estamos caminhando para isso, e a nossa vida é caracterizada por isso, no dia do Senhor, para a glória do Senhor. Nós descansamos, sim, de nossos afazeres terrenos, de nosso lazer terreno, preocupações terrenas, dos estudos e negócios terrenos. Isto é, nós cessamos dessas coisas no dia do Senhor. Então, como Deus cessou a sua criação, no 7º dia, e o santificou e o separou, nós colocamos esses afazeres de lado para nos dedicar ao Senhor e à sua obra, e ao estudo da sua palavra. Nos reunimos, adorando juntos, todos comprometidos a se reunir, não nos esquecendo de congregar juntos para servir ao Senhor, para fazer conhecido o seu nome, para adorá-lo como povo de Deus. Então nós nos entregamos, pensamentos, palavras, ações, corpo e coração, ao serviço do Senhor, à obra do Senhor ao longo deste dia, proclamar o seu nome, evangelizar, alcançar outras pessoas, adultos, crianças, interceder, fazer um esforço para buscá-las, estudar a palavra de Deus, comunhão com os irmãos. Este é o dia do Senhor e do povo do Senhor. E aqui nós temos diretrizes para este dia. É isso que o povo de Deus deve fazer ao guardar o 4º mandamento, ao santificar o 7º dia para Ele, nele, servindo ao Senhor juntos. Queridos, Cristo é o Senhor do domingo. Ele é o foco do domingo. As nossas mentes e os nossos corações devem estar voltados a Ele e à igreja e aos nossos irmãos e irmãs em Cristo, servindo ao Senhor. Este é o foco do domingo. Bem, tendo lidado com o que fazer, então nós temos diretrizes aqui. Deixe-me tocar então no que não fazer no dia do Senhor. O dia do Senhor, o domingo, deve refletir sempre o espírito e os padrões do antigo sabá, do antigo dia do Senhor, no sábado. E assim nós tendo sido considerado o que fazer no dia do Senhor, eu creio que será de grande ajuda para nós lidarmos com questões práticas sobre o que não fazer no dia do Senhor. Mas primeiro, veja comigo o versículo 13 de Isaías. Ouça essas palavras tão profundas. Se desviares o teu pé do sábado, isto é, de trabalhar no sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e então chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, não seguindo os teus caminhos, isto é, não envolvido em atividades seculares, ou estudos seculares, ou afazeres gerais do lar, etc., que consumam tempo, afeição e energia, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, em outras palavras, não tomando a liberdade particular de escolher, fazer e decidir o que deve ser feito ou não ser feito no dia do Senhor a seu próprio critério, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, mas seguindo os preceitos estabelecidos para o Senhor, no dia do Senhor, nem falares as tuas palavras. Não é um dia para nós voltarmos às nossas mentes e conversações para assuntos seculares da semana, política, economia, o estado da nação,
trabalho, entretenimento, é um dia de tempo, corpo, pensamento voltado ao Senhor. Ouça essas palavras novamente, se desviares do teu pé do sábado, de trabalhar no sábado, esse é o sentido de fazeres a tua vontade no meu dia, e chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Então vem uma promessa no versículo 14. Aqui está, queridos, o padrão para o povo de Deus, delineado na palavra de Deus e também delineado nas grandes confissões de fé, seguida pelo povo de Deus ao longo dos séculos, crido, vivido e amado. A Confissão de Fé Batista, por exemplo, de 1689, que nós usamos na Missão São Paulo como a base de fé, e outros textos também diz palavras como essa. Ouça essas palavras da Confissão de Fé. As pessoas deveriam descansar o dia todo de seus próprios trabalhos, palavras e pensamentos. Está baseado neste capítulo de Isaías. Palavras e pensamentos concernentes a ocupações seculares e recreações, mas também ocuparem todo o tempo em exercícios de adoração a Deus, seja em particular ou em público, e deveres de necessidade e misericórdias. Essas palavras da confissão de fé, baseadas neste capítulo de Isaías, neste versículo, nos dão boa direção e diretrizes a respeito do que não fazermos no dia do Senhor. Bem, irmãos, não me peçam uma lista completa do que não fazer no dia do Senhor, porque eu não vou escrever esta lista. Nós temos aqui princípios na palavra de Deus, dada aos filhos e filhas de Deus, para aplicarmos em nossa situação específica, como vivermos. Nós devemos tomar esses princípios apontados na palavra de Deus e aplicá-los. Mas eu creio que seria de boa ajuda se de passagem eu tocasse em alguns exemplos, alguns pontos práticos, como exemplos, para lançar luz do que seriam atividades que não deveriam ser feitas no dia do Senhor. E eu espero que isso sirva como parâmetro, apenas alguns exemplos, apenas algumas direções sobre isso. Mas antes de oferecer esses exemplos, eu preciso estabelecer um princípio muito importante para que não haja confusão. Nós lembramos que os judeus, no passado, haviam adicionado às normas do Antigo Testamento para guardar o sábado uma grande quantidade extra de regulamentações, e que o Senhor Jesus Cristo havia repreendido esses judeus por causa disso, por tornarem o sétimo dia um dia severo, opressivo, regras inflexíveis que foram adicionadas às normas dadas por Deus, por Moisés, ao sétimo dia. O Senhor Jesus Cristo reprova abertamente aqueles homens, aqueles fariseus que ensinavam coisas tão diferentes à palavra de Deus. Se você abrir comigo, em Mateus capítulo 12, nós temos um incidente interessante que nos ensina sobre isso. Mateus capítulo 12, versículo de 1 a 5, essas palavras. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhes: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que Deus fez, o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam. E aqui o Senhor Jesus Cristo passa a repreendê-los. E como entrou na casa de Deus e comeu os pães da propiciação, que não lhes era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? O Senhor Jesus Cristo estava com seus discípulos andando pelo campo no dia do Senhor, no sábado, a colher espigas e a comê-las. E os fariseus vigilantes, como sempre, reclamaram que eles estavam quebrando a lei para o sábado. Mas a lei que eles mesmos haviam adicionado à lei, as leis extras e os estatutos extras. E aqui o Senhor Jesus Cristo responde no versículo 2 a 5 aos fariseus e diz a eles que eles estavam errados. Ele aponta para o exemplo de Davi e para o exemplo dos sacerdotes. Davi, que alimentou-se daquilo que era somente permitido aos sacerdotes no templo, os pães da propiciação. E assim ele ensina que era legítimo para os discípulos do Senhor se alimentarem no sábado, porque as normas dos sábados se dobrariam à necessidade especial de alguém. Porque o sábado fora criado para o homem,
e não o homem para o sábado. Você percebe o princípio? Isso é muito importante. Sempre foi o caso, mesmo no Antigo Testamento, de que coisas que eram essenciais poderiam ser feitas no sábado. E os judeus sabiam muito bem disso. Eles tiravam uma ovelha, um boi que caía no buraco, um trabalho que deveria ser feito no sábado. Obras de misericórdia e coisas essenciais. Eles sabiam muito bem disso e o Senhor os repreendiam pela hipocrisia e por oprimir pessoas no dia do Senhor. Assim, nós temos que em uma circunstância excepcional ou extenuante, em um momento de emergência, Davi não estava infringindo a lei de Deus ao fazer isso, ao se alimentar daqueles pães, mesmo no período da era judaica. E o Senhor aqui, por meio desse incidente com os fariseus, nos ensina um princípio, uma lição sobre o sétimo dia. Que o sétimo dia, mesmo o sábado dos judeus, apesar de sua aparente inflexibilidade e proibições, sempre se dobrou a deveres especiais. Como sacerdotes trabalhando no dia do Senhor, ou a necessidade de um serviço de misericórdia, uma obra de misericórdia. E esse é o mesmo princípio para nós hoje, ao guardarmos o domingo, para o crente. Mas a palavra necessidade, irmãos, emergência, não pode ser tão elástica e tão flexível que eu possa usar esse termo para qualquer coisa que eu deseje fazer no dia do Senhor, de maneira nenhuma. São emergências reais, porque de outra maneira a dedicação de mente e de coração ao princípio do sétimo dia seria arruinada. Deve ser uma necessidade real para que haja essa flexibilidade. Mas Deus, na sua misericórdia, nos tem dado isso. Bem, as pessoas devem ter em suas mentes, em seus corações, o desejo de santificar o dia do Senhor, de se dedicar a Ele, de adorá-lo, uma decisão obediente de honrar o Senhor no dia do Senhor. Mas às vezes as circunstâncias excepcionais sim. Bom, tendo estabelecido esse princípio, então, nós podemos agora oferecer algumas circunstâncias, alguns exemplos sobre o que não fazer no dia do Senhor, porque nós, tendo esse princípio em mão, nós estamos mais preparados para lidar com isso. Deixe-me recordar, mais uma vez, as palavras resumidas da confissão de fé. As pessoas deveriam descansar o dia todo de seus próprios trabalhos, palavras e pensamentos concernentes à ocupação seculares e recreações, mas também ocuparem todo o tempo em exercícios de adoração a Deus, seja em particular, seja em público, deveres de necessidade e misericórdia. Aqui está. Quais seriam então as exceções possíveis a essas diretrizes que nós temos aprendido na palavra de Deus? Deixa eu dar um exemplo. O combustível do teu carro acabou. E você falhou nisso, porque você deveria ter tomado providência no dia anterior ou com antecedência. Você deveria ter tomado provisão de antemão pelas seguintes razões, baseado nesses princípios, para evitar distrações seculares e terrenas no dia do Senhor, para evitar dar um mau exemplo a outras pessoas, para evitar apoiar de maneira desnecessária o emprego de pessoas em trabalhos, no dia que é para o descanso de todas as pessoas, no dia para adoração ao Deus e ao Criador, e também para honrar e obedecer o princípio do sétimo dia. Por isso que você esteve em falha, a não abastecer o teu carro. Todavia, se por causa disso você se encontrou em uma situação de aperto, e é uma questão de necessidade, você se encontra sem nenhum auxílio, talvez você então tenha que ir a um posto de gasolina para abastecer no dia do Senhor. Mas você não deveria fazer disso um hábito. Você percebe o princípio? Você não deveria fazer disso um hábito. Porque ao fazer isso, no dia do Senhor, você não terá cometido um pecado moral, certamente que não, mas você jamais se deveria permitir se dar a desconsiderar o dia do Senhor dessa maneira. Então esse é um exemplo. E a partir desse exemplo nós podemos aplicar a outras circunstâncias também. A guardar o dia do Senhor. No caso dos judeus, nós já vimos, a desconsideração consciente ou desprezo pelo sétimo dia incorreria em uma punição terrível. Ser lançado fora do arraial, ser cortado do povo de Deus, porque para eles o sétimo dia era o sinal da aliança com seu Deus, como um povo, e quebrá-la era o mesmo que repudiar a própria aliança e o próprio Senhor da aliança. Daí essas restrições e punições tão severas. Mas o dia do Senhor, em contraste com o sábado judeu, não é um sinal da aliança judaica, e quebrar não significa a mesma coisa que uma rejeição do nosso relacionamento com o nosso Deus. É algo um pouco diferente. Mas todavia, a desconsideração intencional do dia do Senhor
é o mesmo que infringir o quarto mandamento, que permanece para nós ainda hoje. Mandamento que todo crente deve abraçar com alegria, com desejo de honrar, tomando os cuidados devidos para honrar. Se nós honramos os outros mandamentos de uma maneira consciente e nos preparamos para isso, também o quarto mandamento, também o dia do Senhor. Deixa-me dar um segundo exemplo. Talvez por alguma razão uma pessoa, uma família, não tem alimento no armário no dia do Senhor, na geladeira. E não há ninguém por perto. Eles possam recorrer por auxílio, nem um parente, nem um vizinho. Então provavelmente essa pessoa terá que ir ao supermercado no dia do Senhor para comprar algo para se alimentar. Talvez essa pessoa esteja preparada, essa família esteja preparada para fazer jejum, por não ter se preparado para o dia do Senhor. Mas nós sabemos que crianças, idosos, pessoas grávidas não podem se submeter a isso. Então uma medida como essa talvez seja necessário. Ter que fazer compra de alimento no dia do Senhor. Mas isso deveria ser a última coisa que você precisaria fazer, que você teria que fazer no dia do Senhor. Nós não deveríamos planejar de antemão fazer compras no dia do Senhor. Mas ainda assim o 7º dia se dobra a uma genuína necessidade. Algo que não foi planejado. E nós compreendemos isso, e nós aprendemos isso no próprio Senhor Jesus Cristo. Bem, um terceiro exemplo. Se você está indo de férias, ou a passeio, você não deveria planejar pegar um avião ou um ônibus no dia do Senhor. Porque isso não é uma necessidade. E foge do espírito de separar um dia para o Senhor. Pense sobre isso. Seria um ato de desobediência, na verdade, e de indiferença aos requerimentos do Senhor, planejar suas férias, suas viagens no dia do Senhor. Nós não deveríamos suportar a indústria de turismo que não faz nenhum caso pelo dia de descanso dado à humanidade inteira. E esse é o propósito do mundo. Esse é o propósito de Satanás, ir contra as leis de Deus, contra os princípios para o bem da humanidade. Nós não devemos dar suporte a essa indústria que faz pouquíssimo caso pelo dia do Senhor. Talvez, dependendo da tua idade, você se lembra que nesse país onde nós vivemos, há pouco tempo atrás, todo o comércio era fechado. E você não encontrava uma formiga na rua. Isso por causa do princípio que tem sido dado a toda a humanidade por séculos. Mas nós vivemos em períodos terríveis, onde Satanás tem operado tremendamente. Nós não queremos dar apoio a isto. As pessoas sabem da necessidade deste dia também. O Senhor Jesus Cristo mostrou, realmente, que o 7º dia pode render-se a uma necessidade, mas em boa consciência isso deve ser uma necessidade. Quarto exemplo. Algumas pessoas perguntam, por exemplo, às vezes, quanto a ir a restaurantes no domingo. Muitos crentes em Cristo no Brasil, nos últimos anos, eu creio que de 20 anos para cá, talvez, vão a restaurantes para almoçar, para jantar no dia do Senhor. Mas nós precisamos perguntar, será que isso é necessário? Como isso poderia ser visto como uma necessidade? Ir a restaurante no dia do Senhor. Sair da igreja e ir direto para a sorveteria ou para a pizza, ou almoçar fora no dia do Senhor. Porque além de encorajar uma indústria de alimento e comércio e lazer que despreza o dia do Senhor, o que nós estamos fazendo é obrigar pessoas a trabalharem no dia do Senhor e a perderem o seu descanso, criado por Deus, decretado no 4º mandamento como um dia para todos os homens e mulheres cessarem do trabalho. Ele criou, ele descansou e ele sancionou o 7º dia para isso. Há crentes que jamais trabalhariam no dia do Senhor, mesmo por um bom bônus extra, mas que vão a restaurantes, e a shoppings, e a lugares de lazeres, onde outras pessoas são obrigadas a trabalhar. Isso é uma maneira inconsistente de pensar, irmãos. É uma maneira inconsistente de agir. Nós devemos parar e pensar sobre as nossas atitudes nesse dia. Bem, se nós desejamos trazer os perdidos à casa de Deus, eles devem estar livres de trabalhos para virem à casa de Deus. Para adorar ao Senhor, se desejamos proclamar ao Senhor no dia do Senhor, não é correto então encorajar desnecessariamente serviço e trabalho no dia do Senhor. Eu creio que os irmãos estejam percebendo os princípios que permeiam esses exemplos e que isso não tenha soado como algo legalista. Bem, o dia do Senhor não deve ser observado, obviamente, no espírito da lei mosaica, mas no espírito da era da graça. Há exceções, sim, para essas regras e exemplos, mas essas exceções devem ser realmente eventualidades não planejadas, e depois de outras soluções também serem buscadas para a dificuldade que nos encontra. Exceções.
Será que comida pode ser preparada no dia do Senhor? O alimento preparado? Bem, os puritanos defendiam que sim. Baseado no exemplo de Pedro, que servia ao Senhor Jesus Cristo no 7º dia. Mas não comida, queridos, que tome demasiado tempo, que seja demasiadamente elaborada, que tome grande tempo e energia no dia do Senhor. De preferência, prepare o dia anterior para reservar a tua energia, o teu tempo, as tuas afeições para honrar ao Senhor. Não coisas demasiadamente elaboradas, que tomam horas e horas de energia, e você não tem mais força para estar na casa de Deus. Cansaço. Deixa eu dar um quinto exemplo. E quanto a ligar a televisão no dia do Senhor? Bem, a menos que seja para ouvir algumas pouquíssimas notícias importantes, que sejam necessárias, algo do tipo, certamente totalmente desnecessário, ligar um instrumento de entretenimento no dia do Senhor. Na verdade, devido à força da influência da TV na sua cultura brasileira, eu sempre preciso tocar nesse ponto. Eu devo urgir a qualquer homem e mulher que nomeie o nome do Senhor Jesus Cristo, que mantenha a televisão desligada no dia do Senhor. Que tome esta política de mantê-la desligada. Talvez sou como algum legalista nesse aspecto, sim, mas querido, se você tiver uma política de televisão desligada no dia do Senhor, isso vai lhe ajudar a honrar o dia do Senhor e a manter os teus pensamentos livres de distrações, para ter comunhão com Ele, para estar envolvido no estudo da palavra, para servi-lo. E mesmo se aplica a ir a lugares de entretenimento, como cantatas religiosas, ou chamados shows evangélicos, ou apresentações musicais diversas. Nós devemos evitar todas essas coisas. Primeiro, que não está de acordo com o princípio da adoração dirigida a Deus. E segundo, porque isso nos interfere tremendamente. Bem, festas de aniversários, confraternizações familiares, não deveriam ser organizadas no dia do Senhor. Nós não deveríamos tomar o dia do Senhor e colocar ali nossas festas e confraternizações e grandes almoços com famílias, onde nós distrairíamos a nossa mente e não santificaríamos o dia do Senhor. Claro que não, porque um dos grandes propósitos desse 7º dia, criado por Deus, é colocar situações diante dos seus filhos e filhas para que eles tomem decisões e escolham honrar o Senhor, separando este dia para a sua glória. Esse é um dos propósitos também. Por meio disso, dar testemunho para as pessoas em volta, que vão perceber que eles vivem para a glória de Deus, que eles passaram da morte para a vida, que a sua vida não é simplesmente buscar alimentar o estômago e cobrir a pele 7 dias por semana, que é um propósito diferente. Decisões a serem tomadas também. Em casos excepcionais, eu preciso voltar a tocar nisso, para que isso não soe legalista, porque nós não estamos debaixo da lei para a salvação, mas nós estamos debaixo da lei de Deus, sim, para a manutenção do 4º dia. Alguns irmãos e irmãs em Cristo são obrigados a trabalhar no domingo. Eu não estou lidando aqui com casos simples de pessoas que escolhem trabalhar no domingo quando têm a opção de não fazer, mas eu me refiro a pelo menos 2 grupos de pessoas. Trabalhos de misericórdia, exercitado por médicos, por enfermeiras, profissões como essas, que devem por necessidade socorrer a outras pessoas mesmo no dia do Senhor. Não é? Isso deve ser feito. Temos o exemplo da ovelha que cai na vala e é tirada pelos judeus, o Senhor Jesus Cristo usando esse exemplo. Trabalhos de misericórdias, pessoas que precisam, por necessidade, estão obrigados, pela natureza da sua profissão, a exercerem em alguns momentos, em alguns períodos, esse ofício no dia do Senhor e a trabalhar no dia do Senhor, a serem chamados para socorrerem alguém. Então há casos como esses, há exceções sim, há casos excepcionais. E um outro grupo de pessoas também, outras ocupações, crentes em Jesus Cristo, que são compelidos, forçados a trabalhar no dia do Senhor, contra a sua vontade, ou eles não conseguiriam trabalhar de maneira nenhuma, não conseguiriam ter um emprego, mas que realmente desejariam poder trabalhar no outro dia e honrar o dia do Senhor. Será que isso é errado para essas pessoas trabalharem no dia do Senhor? Claro que não, não é errado, se for uma necessidade temporária ou inevitável. Se crentes em Cristo Jesus, por nenhum outro meio, no momento, podem manter-se e a sua família sem que tenham que trabalhar no dia do Senhor, então nós entendemos, nós não nos julgamos como quebrando o 4º mandamento, o dia do Senhor, porque eles vivem muitas vezes em situações muito similares. Há muitos crentes em Jesus Cristo do período do Novo Testamento que eram servos ou escravos, ou que estavam obrigados a trabalhar no dia do Senhor. Mesmo recentemente, pessoas que tinham que trabalhar
talvez no século XIX, início do século XX, na casa dos seus senhores, moças e rapazes, estavam obrigados muitas vezes a permanecer ali o dia inteiro, só tinham condição de vir à igreja uma vez por mês. E nós entendemos situações como essas. Há exceções, está contra a vontade deles. Eles clamam ao Senhor em oração pela liberdade do dia do Senhor. É algo muito diferente. Queridos, um exemplo, eu quero colocar também, que às vezes as pessoas com certo escrúpulo levantam e dizem, então o crente não deveria fazer nada, nem usar o transporte público. Será que o crente deve usar o transporte público no dia do Senhor? Bem, será que usar o transporte público não seria o mesmo que incentivar a atividade comercial e o trabalho de outras pessoas no dia do Senhor? Não necessariamente. Porque o transporte público não é a mesma coisa de que usar a indústria do lazer para viajar no dia do Senhor. Há uma necessidade por trás aqui. Uma certa medida de transporte é necessária em nossa sociedade. É como uma artéria dos centros urbanos, que não podem funcionar sem esse trabalho. Mesmo aquelas pessoas que exercitam trabalho de misericórdia, como enfermeiras e médicos, às vezes precisam usar o transporte público. E para um crente, não é questão de usar o transporte público para o lazer, mas de ir para a casa do Senhor, de se locomover para a casa do Senhor, porque mora distante. Nem todas as pessoas têm condição de comprar uma propriedade hoje em dia próximo à igreja. Elas precisam viver onde têm condição de viver. E assim nós entendemos isso. Os dias em que as pessoas poderiam ir a pé a qualquer lugar já não existem mais. Nós vivemos em centros urbanos espalhados por toda parte e as pessoas são obrigadas a viverem onde conseguem viver. Muitas vezes não conseguem morar próximo à igreja. Então são compelidas a usar o transporte público e assim essa liberdade é gerada pela necessidade e pode ser aplicada nesse caso, sim. Nós consideramos isso. Bem, um último exemplo. Enquanto a crentes estudantes usarem o dia do Senhor para suas tarefas, para suas revisões, para provas, para exames no dia do Senhor, o que lidar com isso? O que dizer? Porque nós devemos sempre nos perguntar, no princípio, se foi uma necessidade para eles estudarem no dia do Senhor. Ou se eles estão infligindo a si mesmo um peso porque não se prepararam o suficiente de antemão e fizeram as suas revisões de antemão na sexta ou no sábado, e agora se veem encurralados com uma prova na segunda-feira ou na terça-feira, ou algo a ser entregue, e assim se infligem a desobedecer, a desonrar o dia do Senhor. É realmente necessário? Essa é a pergunta a ser feita. Ou se tornou uma necessidade porque eles nunca tinham em mente a importância do dia do Senhor e não planejaram honrar e preservar o dia do Senhor de maneira antecipada e trazer os seus estudos e seus projetos para os dias da semana de modo a honrar o dia do Senhor. É realmente necessário? O dia do Senhor, Ele dará espaço a uma necessidade, sim. Mas nós não deveríamos permitir que as horas do dia sejam levadas embora, tomadas por dificuldades que nós trouxemos sobre nós mesmos, como resultado de indiligência, ou de indisciplina, ou de uma organização paupérrima do tempo, ou de recreações excessivas no dia anterior, no sábado. Então aqui está o princípio. Nós devemos honrar o dia do Senhor. Bem, conselhos práticos para guardarmos o dia do Senhor. Deixa-me dar alguns conselhos e nós concluímos por aqui. Você deve ter certeza de que você está adequadamente preparado de antemão para o dia do Senhor. E se você colocar isso em mente, eu preciso estar preparado de uma maneira adequada para honrar o dia do Senhor, isso te ajudará a se organizar e Deus te abençoará nisso. Assim, você se lembra que o sábado judeu, ele na verdade começava ao final da sexta-feira, no crepúsculo, no entardecer. E os judeus se preparavam então de antemão para o sábado. E o princípio para nós estar aqui também. Eu creio que no sábado, então, no último dia da semana, nós devemos tomar atitudes práticas necessárias, preparativos necessários para estarmos prontos para o dia do Senhor. Tudo aquilo que é necessário para estarmos prontos para o domingo. Se você pensar sobre isso, então você perceberá que há muitas coisas que nós podemos fazer de antemão para nos preparar para aquele dia. Você pode preparar todas as refeições necessárias no sábado, talvez, ou prover tudo aquilo que a tua família necessitará para o domingo, para não ter que gastar tempo com essas coisas. Você pode ter uma noite razoável de sono. Você deve, na verdade, de descanso. Eu estou certo que o Senhor não se agrada de festividades, de entretenimento, de lazer, de passeios que terminam tarde no sábado.
e nós temos um descanso breve e curto, e vimos a casa de Deus atrasados e nos sentamos sonolentos para adorar a Deus. Tenho certeza que Deus não se agrada disso. Então nós podemos fazer centenas de coisas para nos preparar. Queridos, há advertências tremendas contra a negligência do dia do Senhor. Eu tenho mencionado repetidamente que a inflexibilidade das regras dada ao povo de Deus para a lei cerimonial não se aplica ao povo de Deus hoje. Sim, certamente que não, porque nós vivemos na era da graça. Mas certamente há advertências na palavra de Deus sobre a quebra do quarto mandamento, mesmo para o crente hoje. Nós mantemos isso em mente. Alguma forma de castigo ou alguma forma de disciplina do Senhor certamente será aplicada a crentes em Cristo Jesus, que de modo persistente, intencional, abusam da paciência do Senhor, desonrando do dia do Senhor, desconsiderando as obrigações do dia do Senhor e rejeitando mesmo a influência santificadora do dia do Senhor para a vida do crente. Certamente que virá. Há muitas igrejas no nosso país hoje, tenho visto em toda parte, onde o dia do Senhor é tratado de uma maneira leviana, com shows, com atividades que às vezes cancelam o culto dirigido ao Senhor, com o dia de negócios da igreja no dia do Senhor ou coisas do tipo. Trabalho de evangelismo é arrefecido, pessoas não são alcançadas porque se interfere com o lazer das pessoas no dia do Senhor, no domingo, e as pessoas fazem o que querem no domingo. E nada é falado, nada é ensinado, nada é exortado, onde esse espírito de desleixo, de leviandade toma conta no dia do Senhor. O resultado, amados, é a superficialidade espiritual na vida dos crentes. Esse é o resultado. A frieza entre os irmãos, porque não estão juntos honrando ao Senhor. O mundanismo, que por fim encontra lugar na igreja, que se torna um clube social, onde eu estou ali para desfilar o meu carro, a minha roupa, e organizar passeios e programas para a semana com outras pessoas que são os meus amigos, onde esse espírito de leviandade toma o dia do Senhor. É assim que a igreja local se transforma. Oh, há tantas promessas sobre o guardar do dia do Senhor. E nós concluímos com esse versículo 14. Ouça essas palavras de Isaías, capítulo 58, versículo 13, versículo 14, nós finalizamos por aqui. Se desviares o teu pé do sábado, de trabalhar no sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Há promessas tremendas nesses versículos, para cada crente em Jesus Cristo, para cada igreja, que nós experimentaríamos comunhão íntima com o Senhor de uma maneira especial no seu dia, a honrarmos o dia do Senhor. Espalharíamos o seu Evangelho em toda parte, conquistando almas para Cristo. Seria um dia de oferecer libertação a pessoas presas em tantos pecados, espiritualmente famintos, espiritualmente destituídos da justiça necessária para a salvação, sedentos e famintos por propósito, por sentido na vida. Só o Evangelho da reconciliação pode oferecer isso. E quando nós guardamos esse dia para a comunhão íntima com o Senhor, na obra do Senhor nós edificamos a Igreja de Cristo. Experimentamos aquela comunhão com os irmãos na adoração, em reunião, em serviço junto com o seu povo, antecipando algo daquele grande dia de descanso, quando estaremos todos juntos na glória eterna com o Senhor, libertos do pecado. E a nossa mente emancipada para compreendermos coisas profundas e gloriosas para Ele, com Ele, sempre com Ele. Ouça essas palavras, e eu termino com elas de verdade agora, em João, capítulo 15, versículo 10, palavras do próprio Espírito de Deus, pelo seu servo, João, capítulo 15, versículo 10, essas palavras: Senhor Jesus Cristo, se guardareis os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Em 1 João capítulo 5, 3, enfatizando a mesma verdade, porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, mandamentos de Cristo para nós, no dia de Cristo para o seu povo. Mandamentos aos quais ele se refere são as leis morais de Deus, os 10 mandamentos, que continuam até o fim, que jamais podem ser cancelados, que devem ser obedecidos pelo seu povo, mas que foram obedecidos perfeitamente por Cristo Jesus para a nossa salvação, para a nossa libertação.
E o quarto desses mandamentos, designado, desenhado, projetado por Deus para a bênção de seu povo. A nossa bênção, nosso enriquecimento espiritual. Nós devemos honrar esse mandamento com grande desejo, com grande submissão, com antecipação todos os dias da nossa vida, porque nós temos amor por nosso Salvador. Pois esse é o seu dia, o dia do Senhor, para os filhos do Senhor, para a glória do Senhor. Bem, vamos concluir o nosso estudo nesta manhã.